assunto do de 0 a 10 é Libertadores da América, mas com um recorte brasileiro. Muitos brasileiros já ganharam essa competição. Aliás, o Brasil está na beira de passar a Argentina em títulos de Libertadores. Ganhamos os últimos 5, hein? Se vira aí, a galera da Argentina. Quem foi o maior brasileiro dessa competição? Será que chegaremos a um... eu ia explicar depois da vinhetinha, porque esse recorte é importante. Chegaremos a um consenso ou o pau vai quebrar? Depois da vinheta você vai saber. Wallace Borges e VSR. Comigo o VSR já registrou, é sempre o nosso padrão aqui, né? Tudo ali é pós-Pelé. Até porque o Pelé ganhou tudo que disputou, né? Até o das crianças lá do Sola 10 deu Pelé, né? O maior criança. O cara foi bicampeão da Libertadores, não? Obviamente, o maior de todos, bicampeão desse negócio, e ficaria no 10. Então, pra gente ter um pouco de discussão, é sempre pós-Pelé. E alguns nomes aí, a gente sempre faz aquela lista prévia, que tem lá uns 200 nomes, aí a gente vai ter que ir cortando, filtrando, pra dar tempo da gente discutir no programa, senão fica 3 horas de programa e ninguém vai aguentar nós. Por mais que a gente seja bem bonito, seja muito agradável ficar 3 horas vendo a gente. Mas não é a proposta. Então, a gente acabou tirando, por exemplo, alguns nomes aí que não foram campeões, mas que poderiam estar aí. A gente vai acabar citando aqui no meio da discussão. Dá pra gente falar até de gente que caiu tem 3 minutos, né? Isso, que a gente chegou aqui, olhou a lista de Agorinha. A gente olhou a lista de novo, por exemplo, Fred e Washington estavam na lista final, e Fred, Galo, Cruzeiro, Fluminense, Washington, Coração Valente estavam na lista, a gente tirou, porque eles não têm título de Libertadores. Isso. E alguns que foram campeões também não puderam entrar, porque a gente tem que fazer um filtro na lista aí, mas enfim, as menções honrosas vão acabar aparecendo durante a discussão. A lista final é essa. Por exemplo, só para falar, eu estava aqui pesquisando, você tem muito brasileiro com 3 títulos de Libertadores. Vários não estão aí. O William Arão, Vitor, lateral, que era do São Paulo, depois foi campeão no Vasco. O Ronaldo Luiz, lateral esquerdo do São Paulo, 3 títulos. O Elivelton, 3 títulos, autor de gol de título de Libertadores com o Cruzeiro em 97. Fabiano Heller, o William Bigode. Fabiano Heller é Vasco, né? Vasco e depois com o Inter. Tem o William Bigode, que ganhou 2 com o Palmeiras, 1 com o Corinthians. William Arão, Corinthians, 2 Flamengo. É, 1 do Corinthians, o William Arão, 2 Flamengo. Então tem tá vários com os 3 que a gente acabou tirando pelo papel de protagonista que eles... Né, que eles não foram. A gente vai olhar muito aí a qualidade, o tamanho de cada jogador, o peso da conquista inteira, protagonismo, uma série de coisas. Assim, fosse por gol de título, a gente deixaria o Gabiru aí. E obviamente que ele não está entre os maiores brasileiros. Gabiru foi de Mundial. Não, mas dá pra entender. Mas dá pra entender. Gol específico. Existem jogadores que são marcados por um gol importante na campanha, mas se você analisar tipo como Leandro um Damião. todo... se você analisar... O Leandro Damião estava na lista. O próprio Davidson. O Leandro Damião estava na lista. Que fez o gol do título em Davidson. 2021. Se fosse por gol de título, a gente poderia colocá-lo, mas... O Damião estava na lista e a gente cortou. Não é só esse o critério. Damião estava na lista inicial, cortou. né? Aliás, belo negócio que o Santos fez pelo Damião, nunca esqueceremos. Vamos lá! Alex, para começar em alto estilo. Cara, a gente tá falando de um cara que jogou 4 Libertadores. Vale lembrar que ele tá ali com a camisa do Cruzeiro, mas ele foi campeão pelo Palmeiras. Isso, né? Exatamente. Ele jogou 4 Libertadores, a primeira Libertadores ele ganha, que é a Libertadores de 99. Na segunda Libertadores ele perde a final pro Boca Juniors, né? Palmeiras e Boca, a final. E tem que ver isso aí, porque o famoso tem que ver isso aí. Nosso querido Baldo Aquino, né? O Rubaldo Aquino. Aliás, o Baldo Aquino poderia, se fosse maiores destaques de títulos de Libertadores, o Baldo Aquino entra. A Marília também entraria. O Baldassi. Maior mão fechada aqui, ó. Maior mão fechada. Não, então, e aí depois ele joga uma outra Libertadores. Ele tem 3 Libertadores pelo Palmeiras, né? Uma campeão, um vice e outra semifinal, que ele cai pro Boca também na outra semifinal. De novo com o Baldo Aquino protagonista. Nossa Senhora. E aí ele tem uma Libertadores pelo Cruzeiro, que ele cai mais cedo, cai nas quartas de final. É um cara muito grande, a gente precisa levar como protagonismo daquele time de 99. Ele é um dos protagonistas, não o principal. A semifinal dele contra o River é uma coisa antológica pra história da Libertadores, né? Brincadeira. Pra mim é nota alta, cara, pro Alex. Eu não sei não se seguraria pra 10, né? Não, ainda não. Eu não sei se é uma nota 7. Talvez eu colocaria o Alex numa nota 7. E aí, VSR? 6, 7? Compra o 7? Eu compro. Porque, de fato, a Libertadores que ele ganhou uma Libertadores sendo acusado de vagalume, né? Então, assim... É verdade. O pessoal dizia que era o Acende Apaga, ou Alex Sotan. Se ele fosse só Acende, era a bola de ouro. Porque ele sendo vagalume, segundo alguma galera aí, já fez o que ele fez, por exemplo, contra o Vasco. No caminho,
o Palmeiras elimina o Vasco, que era o atual campeão da Libertadores, nas oitavas de final. Porque naquela época o campeão do ano anterior entrava nas oitavas. O Vasco elimina, o Palmeiras elimina o Vasco dentro de São Januário. Vasco atual campeão da Libertadores, com o Alex jogando uma barbaridade. Então, se ele, vagalume, fez isso, imagina se ele fosse só aceso, era a bola de ouro. Lembrando que estamos levando em consideração que eles fizeram na Libertadores, tipo o programa que a gente fez dos brasileiros na Champions. Estamos avaliando a performance na competição. Bruno Henrique. Cara, ele se assemelha um pouco a uma parada com o Alex, de ser um protagonista destacadíssimo de uma conquista. De uma conquista. Agora... Ele tem 2 títulos de Libertadores, o segundo ele não joga o mata-mata, porque tá machucado, né? É isso. Ele não joga das quartas em diante. Acho que nas oitavas ele até joga. As quartas é Tolima, né? Tolima não, oitavas é Tolima. Tolima, isso. Oitavas é Tolima. Então, você acha que ele até joga? Eu acho que não joga. Ele não joga? O jogo da volta eu tenho quase certeza que ele não joga. Porque aí o Pedro faz 5. Isso, o Pedro faz 4 gols. Enfim. Agora, ele é melhor jogador da competição do título de 19. Ele é importantíssimo na caminhada para o vice-campeonato de 20, que ele joga a final machucado, né? Semifinal de 20 Mas dele. Semifinal são 2-2-0. 2-0 em casa e 2-0 fora no Equador contra o Barcelona. 4 gols de Bruno Henrique. Então, assim, ele é muito grande. Tem um título que ele é o melhor jogador. O outro título, ele não joga no mata-mata, porque ele estava machucado, mas ele é campeão. É muito grande. Eu acho que fica à frente do Alex. Fica à frente. Então, todos esses são campeões dessa lista. Além de boas Libertadores pelo Santos também. Eu acho, uma das Libertadores que ele faz pelo Santos é aquele eliminado, lembra do WO? Que tomou por causa do Carlos Sanches? Que nas oitavas de final. Pô, brincadeira, esse Nossa, jogo. Santos. Logo contra quem? Contra o Independente. Porque se é contra o Delfim... Talheres. Se é contra o Teufim, era capaz do Santos ainda passar, mas era logo contra o Independente. Aí... Se o Ricardinho tivesse aqui, ele falaria help me, help you, né, o Peixão? Tem muita paciência. Mas escuta, o que eu ia destacar é o seguinte. Tripudiando do amigo, não é? Não, porque lembra e mexe com ataca até a úlcera. Todos esses que estão aí são campeões de Libertadores. A quantidade de títulos vai pesar como critério de desempate? Vai desde que tenha sido relevante. Por exemplo, o VS fez muito bem ao lembrar que a segunda conquista, o Bruno Henrique não ficou fora foi tão relevante. Isso vai ser levado em consideração em algum momento. Tudo bem. Mas eu acho que o Bruno Henrique... Nós vamos entrar nisso daqui a pouquinho. O Bruno Henrique, ele é mais protagonista que o Alex. O Alex de 99 com o Bruno Henrique de 2019, o Bruno Henrique é mais protagonista, então botaria na nota 8. Só dando aqui, o Wallace tinha razão, o Bruno Henrique não joga nenhum jogo do mata-mata de 22. Você compra o último jogo dele na Libertadores foi Sporting Cristal no grupo Minha memória às vezes falha, nessa foi boa. Você compra o 8, VSR, pro Bruno Henrique? Eu acho que tinha ali alguns elementos até para 9, mas diante dos outros que estão aí e com a limitação, fica no 8. Pode ser que suba. Pode ser que... Vamos ver. É difícil, mas pode ser. Cássio. Cara, isso o cara fez a defesa do título, pô. Tem uma parada do Cássio que ela é muito relevante. Ele fez a defesa do título. Ele fez... Pô, é um título que... Quem é a cara do Corinthians naquele título? Pra mim é o Cássio. Tem gente que acha que é o Sheik. E tá tudo bem achar que é o Sheik. Pra mim é o Cássio. Pra mim também. Pra mim é o Cássio. Só que o restante de Libertadores pós 2012 do Cássio, o Cássio ganha em 2012, sendo o cara da competição, joga mais, se não me engano, 6 ou 7 Libertadores, nas quais ele só vai à quarta de final uma vez, que é no ano passado contra o Flamengo. Não é culpa dele, né? Não, ele faz parte do time pra gente também analisar. Mas é que ele maior aqui. Por exemplo, essa quarta de final vai porque ele fecha o gol contra o Boca. Mas tem eliminações contra o Guarani, por exemplo, que ele vai mal. Tudo bem, tem isso também. Claro, inclusive caindo em pré-Libertadores. Pré-Libertadores. Com ele falhando, né? Isso. Tem isso também. Eu não tô dizendo que vai ser nota 2 pro Cássio. Longe disso, muito longe disso. Mas a gente tá comparando coisas aqui relevantes. A defesa, por exemplo, cara, você vai lembrar de vários lances do Corinthians na campanha, né? Você vai lembrar do Romarinho, você vai lembrar do golaço do Sheik na Vila. Do Ralf empatando o jogo na Venezuela no primeiro jogo. Caracas, né? Mas eu acho que... Minervém, pode ser? Enfim. Mas eu acho que antes de todos esses lances, a primeira imagem que vem dessa Libertadores é a defesa do Cássio. É muito grande. É um negócio muito impactante, cara. Então, assim, por um acaso, eu fui cornetado pelo senhor Rodrigo Fragoso, que me mandou. Eu estava fazendo compras no mercado. Nossa. Num mercado do Desfrutando de um ambiente fantástico. Que, aliás, de um momento de paz. Não, que aliás é a minha vida, né? A minha vida hoje é fazer... Você é daqueles que vão todo dia no supermercado? Não, isso aí é coisa... Tá errado. Quem vai todo dia no supermercado tá errado.
tá com bastante tempo livre. Não sei se é o caso do Não, VSR, que eu tem vou- muitas atribuições. não é possível então, que não é o Messi faça possível. isso. As duas coisas que eu mais faço na minha vida atualmente, gravar de 0 a 10 e de solo a 10 e ir ao supermercado. Porque, mas é verdade, eu estar sentado nesse lugar Cara, que eu tô é aqui... muito- Não há qualquer juízo de valor nisso. Não, só estou... um só fato. Mas estou é uma falando, verdade, né? é verdade. Que bom, então, assim, que bom. Que bom. Como diria aquele nosso amigo, é melhor você estar trabalhando muito do que estar procurando emprego. É Perfeito, melhor trabalhar no domingo do que procurar emprego da segunda. Exatamente. Ele falava Então, isso. assim, boa e aí eu estava lá ótimo. fazendo as minhas compras, me manda uma mensagem, o senhor Rodrigo Fragoso, dizendo que foi se sentindo aviltado Que isso? pelo resultado do nosso maior campeão de Libertadores. Que a gente ficou na dúvida entre o Palmeiras de 21 e o Corinthians de Tô 2012. preocupado, porque pra tirar o Fragoso assim do eixo, a gente deve ter cometido E algo aí, muito grave. assim, é brincadeira. Eu tô até Fragoso é um externando gentleman. uma coisa aqui que eu nem sei se eu poderia, mas o eu Fragosinho é dos nossos. O Fragoso vai. Eu Não, vou... qualquer coisa não foi o Fragoso, foi o primo do Fragoso. Eu vou rolar aqui. Ó, eu vou rolar cuidado, aqui pra cuidado. vocês verem. Não, Pode não. ter sido o primo dele que invadiu o WhatsApp, Cuidado. Não, ó. assumiu o controle Cadê? momentâneo. Calma Esse negócio aqui. aí de rolar as coisas aí. Entre umas coisas, exige o fim do de 0 a 10. Exclamação. Aqui, ó. Você não é o único, Fragoso. Isso é um vagabundo, cuidado. Como tá lá, não vai dar pra ler, não tem problema, não tem nenhuma mensagem. Eu vou subindo tudo que foi de isso, mensagem cara? dele. Isso Ó, tudo é argumento tudo pra... isso aqui é mensagem dele falando Que isso? do nosso de 0 a 10. Estou preocupado, a gente deve ter Aqui, errado ó. feio. Ó, tudo isso. Passou o meme da Nazaré ali no Olha meio. quanta tela aqui, passou o meme da Nazaré. E aí, conversando com ele, assim, e aí eu falando, e logicamente, assim, a gente, nesse programa, e eu pesei muito, o impacto do Claro. que foi aquela Libertadores pro Corinthians, né? Porque se você olhar assim, pontualmente, friamente, a campanha do Palmeiras é absurda, né? Porque o Palmeiras elimina um time que era bicampeão chileno, depois Tem o Galo? São Paulo, na semifinal, atropelando os dois jogos, Galo e ganha do Flamengo, né? Então, assim, enorme. Mas Nossa só que a Senhora. gente pesou muito, por exemplo, o Palmeiras naquela Libertadores estava leve, o campeão. Corinthians era um peso do mundo, que eu acho que é um pouco do É Cássio isso, aí. é isso. Né? A participação do Cássio leva nas costas dele um mundo, o peso do tamanho do mundo. Pra mim eu fico Porque- na dúvida aqui de uma parada. E nós estamos falando, só desculpa, Wallace, além de tudo, a gente está falando do maior goleiro da história desse clube. É isso, é O maior isso. goleiro, Talvez o maior jogador. provavelmente Talvez o maior o maior jogador. ídolo da história do Provavelmente jogador. o maior jogador. É. Com certeza o jogador mais decisivo da história do Corinthians. Isso aí, pra mim, é indiscutível. Porque eu acho que a gente tem que fazer uma conta aqui, uma lógica ali. Porque eu acho que o Cássio, ele, por causa das outras Libertadores que vieram depois, ele não vai brigar pelo 10. Porque eu acho que o que ele faz de 12, se ele faz mais uma vez aquilo ali, era briga pelo 10. Era briga pelo 10. Acho que só por causa de, falha porque contra o Guarani, etc., ele não vai brigar pelo 10. Ele tem algumas Libertadores muito grandes depois ali, mas que caíram nas oitavas, Muito cedo, quartas, muito cedo. Ah, que Ou um eliminação seis- em fase de Será que grupo. um seis eu acho que o resolve? Cássio é maior que o Alex. Maior o Cássio que o é maior Alex? que o Alex pra Libertadores. Não sei. O Cássio é maior que o Alex pra mim. Eu acho que eles podem ficar juntos, porque talvez o 8 ao lado do Bruno Henrique fique É. demais também. Tá bom, pode ser 7. Eu acho que a gente pode pensar num 7. E depois, Tá bom. talvez reveja. É isso, foi. Tá justo. Dudu! 2 títulos, né? O Dudu tem 2 títulos, sendo que o primeiro título, ele tá igual o Bruno Henrique ali. Ele não jogou, porque ele já tinha ido pro Al Duhail lá no Catar. Então, assim, no segundo título... Ele que não joga a partir da... O Dudu, só pegar... Eu acho que ele não joga no mata-mata, eu acho. No mata-mata, vai falando Eu aí acho. que eu pego aqui. No segundo é o contrário, né? No segundo, acho que ele não joga a fase de grupos. Mas é muito importante no mata-mata. Joga pra cacete contra o São Paulo. Joga pra cacete contra o São Paulo. Faz o gol da classificação contra o Galo na semifinal. O gol é dele, o gol que na época tinha gol fora. E vai bem na final. E depois faz ali algumas Libertadores boas. A Libertadores 2022 dele é ok. 23 tem a lesão. E na Libertadores de 23, a gente viu o valor dele, né? Pois é. Porque quando ele se machucou, o time do Palmeiras acabou. Até o Abel soltar a fila do Hendrick, né? Acabou porque o Dudu realmente era um É, cara vital e porque não tinha reposição, porque o Palmeiras planejou mal em termos de elenco na Mas é temporada, isso, assim, né? a gente imaginava em 2023, pô, o Dudu não tá tão legal, né? Aí a gente viu a importância dele quando ele se machucou e o time do Palmeiras acabou até o Abel soltar a fila do Hendrick aí. Eu acho que ele, nisso daí, no geral, eu acho que ele é abaixo do Alex e do Cássio. Mas eu acho que um 6... Eu acho que um 6 ou uma nota 5. A Libertadores de 2020, o último jogo dele é no dia 10 de março
Ou seja, de primeira 2020, fase. primeira fase. Ele não joga nada no Não joga no mata-mata. mata-mata. E a Libertadores de 22? Deixa eu Ele pegar joga aqui a fase rapidinho. de grupos? Eu acho que na de 22 ele só joga o mata-mata. Tá. Então, assim... Mas eu concordo com isso. É, acho que eu ele acho que é uma tá, nota acho- 5 ou De Tá. 21, né? Na de 21, De que ele 21. só joga o Na mata-mata. de 21 ele só joga o mata-mata e vai bem no vai mata-mata. muito bem, inclusive Nos faz jogos o gol. que citou aqui. Arrebenta contra o São Paulo no confronto nos dois. E Ele é titular na final, né? Ele é titular na final contra o Flamengo. Ele joga... Faz o gol da vaga. O primeiro jogo é a Universidade Católica. Então, que é oitava Oitavas de de final. Ele final. não joga a primeira, ele não Exatamente, joga a ele fase não de joga. grupo. Eu pensaria num Isso aí. 6 pro Dudu Vai, e vai. depois a gente pode avaliar. O que você Pra pensa mim, pro Dudu, Eu Alan? acho que uma Nota nota 5. É que eu acho que... É que, na verdade, era muito parecido com o Bruno Henrique, com uma diferença que o Bruno Henrique tem um 2021, que o time vai à final com ele jogando... Ele é o principal jogador do Flamengo. É, exatamente. Em 2021. Então, O eu acho Dudu não foi o principal do Palmeiras? talvez... Não, então, calma. O Dudu Só, pra... O só um Dudu... questionamento. Não, então, é porque... Calma, foi pra mim, né? No final das contas, pra fazer a conta. a- O Dudu de 2021 É do Dudu de contra o 2020. Bruno Henrique 2019, Certo. que é o que joga a final. Vou pegar o de 21 contra 2019. Acho que o Bruno Henrique de 2019 Passa-se um pouco mais. foi mais decisivo. O Bruno sim. Henrique de Sim. 2022 é o Bruno, é o de Dudu, 2000, é o Dudu Dudu de 2020. O Bruno Henrique tá Ele à frente joga ainda. primeira E o Bruno- fase, mas Mesma coisa, o Bruno Henrique ainda tá à frente. Mas ele tá à ainda frente... tem um 2021. Mas o VSR tá na dúvida entre o 5 e o 6 pro Dudu. A diferença seria de 3 notas, então? Do Bruno Henrique pro Dudu ou estaria exagerada? Cara, eu acho que como eu sou um cara comedido, assim, não vou acelerar as coisas, vamos começar com nota 6. Tá. E aí, se eu precisar acho que cair, vai a ter gente que cai. mexer. Tá bom. Eu acho que tem boa chance do que o VS falou acontecer, de mexer. Pintou mais um goleiro aqui, o Fábio. Cara, o Fábio, ele tem uma... Se a gente levar na cabeça, assim, o Fábio tem o título de agora, de 2023, que ele não é o principal jogador, me arrisco a dizer que o Fábio não está no meu top 3 principais jogadores do Fluminense nessa campanha histórica do Fluminense. E ele tem a perda do título de 2009, né? Contra o Dentro do Estudiantes, Mineirão, dentro de do virada, Mineirão, negócio do traumático. jeito que é, e etc. Não é culpa dele. Não é Nenhum, culpa dele. desses lances foi culpa dele. Mas como o título desse ano ele é um título bem relevante, com ele não é o grande jogador do time, mas ele é um dos principais jogadores, eu colocaria o Fábio numa nota 5. Então, assim, é muito pelo aspecto redenção, talvez? É. O Fábio merecia. Vou falar a verdade, eu vou até sair do personagem com umas paradas. Não sou fluminense, todo mundo já sabe disso. O Fábio merecia esse título. Ah, eu também acho. O futebol fez uma justiça com o Fábio em ter um título de Libertadores. Um goleiro do tamanho que tem o Fábio, que teve a história que ele teve no Cruzeiro, que o Cruzeiro, inclusive, botou ele pra ralar. A gente precisa lembrar que o Cruzeiro botou ele pra ralar. Merecia ter tido um título de Libertadores. entendo. Era pra ter sido em 2009, né? Eu até entendo as condições financeiras, o problema do Cruzeiro no momento. Eu só acho que a condução da saída de um cara como o Fábio não pode ser a condução de uma saída qualquer. Porque Claro. não é uma saída qualquer. É diferente, assim. Você precisa ter mais zelo, cuidado, sabe? E acho que faltou isso ao Cruzeiro. E o futebol fez tinha justiça ali, com o tinha Fábio. ali uma Eu questão, acho. tinha ali uma questão assim muito jurídica, né? Que era se ele continuasse, Compreendo. se ele continuasse na SAF, não ia poder pegar a dívida dele e jogar para pro clube. E aí, mas na prática, como o Jorge falou, o resultado final é muito feio, né? Mas, O cara, resultado dá pra final você é organizar, feio. ainda mais que o Fábio queria. O Fábio estava disposto a negociar as paradas. Então, assim... Mas então, mesmo assim, né? Você não ia... Enfim, Pra mim é mas nota no 5, resultado cara. final ficou muito feio. O Fábio tem várias Libertadores, ou 4 ou 5, assim, mas o eu Fábio se colocaria tornou, assim. ele é o jogador que mais o brasileiro que mais jogou. na chegou a 100 Libertadores. jogos, né? 100 Chegou a jogos 100 no jogos. jogo do título. 5 VSR pro Fábio? Eu acho que vai faltar nota do 5 pra cima, mas pode botar aí. É, porque, mas por tudo exemplo, bem. já vem o Felipe Melo na eu sequência, iria- que é a doideira. Pode ser 4? Eu iria iria de com- nota 4 para o Eu Fábio. iria- Então pode ser. eu iria- Se vocês quiserem colocar em nota 4, vamos Não, lá. é porque eu acho que vai faltar, porque Vai tem mesmo. muita gente grande aí, né? Tem Mas muito eu acho que, e aí não é papinho de, para justificar que o cara vai ficar na nota baixa, não é, mas eu acho que o simples fato do Fábio já estar nessa nossa lista aqui já é uma justiça a tudo que esse cara fez, assim, eu acho que já... A gente tem que lembrar ficou à frente de outros quanto nomes. quantos que a gente São tem aqui? 27, né? 27? Então, ele é quem ficar no zero é o 27º Pois é, melhor pô, brasileiro é muita da coisa. Libertadores. Não, são muita 25. coisa. É muita coisa. Cada 25, um tem 11, 22, 20, mais 3, 25. Agora é o seguinte, esse cara aí, eu tô muito curioso para ver a nota que vocês vão dar pro Felipe Melo. Muito curioso. Porque o que esse cara fez na Libertadores é coisa pra pouca gente, amigo. É coisa pra gente muito grande. Tricampeão. Muito grande. Tricampeão. E aí, só tem uma questão, né, do tricampeonato do Felipe Melo. O ano que ele é mais titular na campanha é o atual, né? É o ano de 2023. Em 2020, ele
joga a fase de grupos como titular e etc. E entra no último minuto da final de 2020. Então 2020 ele é basicamente um reserva na fase final. Em 2021 ele alterna. A semifinal, por exemplo, ele é titular. Joga os 2 jogos como Mas na titular. final ele também não foi. Mas na final ele já não é titular de Ele novo. entra na prorrogação. Ele entra na prorrogação, exatamente. Tem tricampeões que você falaria assim, pô, é impossível, pô. O cara é tricampeão, ele tem que ser 10, ele tem que ser 9, etc. Mas como ele não foi... Como a gente falou, tem tricampeão que nem entrou aí. Que nem entrou, aliás, vários, né? Você Vários, citou né? vários aí. Aqui. Como ele não é um tricampeão, que ele é um protagonista do time, tirando 2023, que ele é um dos protagonistas, o resto ele é um jogador Mas e na verdade, ao longo da campanha, ele não, eu acho que o Felipe Melo, apesar de ter feito uma excelente final, um dos melhores na final. ele não fez um bom mata-mata, por exemplo. O Fluminense melhorava quando o Felipe Melo saía. O André ia pra zaga e entrava um volante, né? Mas ele foi titular o tempo todo, né? Eu não consigo colocar o Felipe Melo na mesma nota do Cássio, nem de perto. Nem de perto. Também não. Mesmo com o tricampeonato. Mas o Felipe Melo ele não tem talvez um atributo que eu não sei se os anteriores todos têm, os que já foram avaliados aqui, que é essa coisa da liderança, essa coisa do espelho, assim. Eu acho que, por exemplo, ele entra, a entrada dele na prorrogação contra o Flamengo na final de 2021 é fundamental, cara. Pro equilíbrio do time em campo, pro equilíbrio emocional do time em campo, pra fortalecer o time, pra uma pressão que viria do Flamengo. Porra, a entrada dele eu acho que faz mais excelente sentido. No jogo. Excelente. Eu acho que faz mais sentido descer o Dudu pra 5 e botar o Felipe Melo em 6, eu acho. Tá aí. Fechado. Pode ser. O Felipe Melo eu acho que pela bola e pelo que ele representa, o Felipe Melo eu acho que tem que ficar na parte de cima. E é muito curioso, né? Ver um cara... Fechado. Nota 6, Felipe Melo, Dudu na 5. Acho que é muito curioso pegar um cara que tem, talvez pro público brasileiro, um dos seus maiores... Um dos maiores momentos é a expulsão da Copa de 2010, né? Que ele é muito marcado pela Copa de 2010, dá essa volta por cima, vai virar tricampeão de Libertadores. É bem relevante. Fernandão. Campeão em 2006, né? Campeão em 2006, jogando muito. Depois fez uma ótima campanha com o São Paulo em 2010. O São Paulo cai na semifinal. Pode ser 10, pro Inter, né? O São Paulo cai na semifinal pro próprio Inter. É um grande aí, mas em termos, comparado com os outros, ele tem menos currículos que os outros aí, por exemplo. Tem, cara. Porque assim, o título do Inter ele é muito relevante, ele é o cara, ele é o artilheiro. Ele é o artilheiro, na competição teve artilheiros com poucos gols nesse aí, foi 5 gols que o Fernandão teve, foi ele mais uns 10 caras que foram artilheiro da competição. Mas ele jogou muita bola, mano, muita bola. Um cara, pô, não é só você ser campeão da Libertadores, é você ser campeão contra o atual campeão do mundo. O Inter, a conquista de 2006 é contra um time que acabou de ser campeão do mundo. Então ela é bem relevante, é uma conquista... É aí que eu falo, cara, é a questão do Fernandão e o Felipe Melo. A gente vai comparar Fernandão e Felipe Melo. Pô, será que o Fernandão, ele tem uma conquista que ele é o cara? E ela não tem uma... Acho que ali é muito parecido com o Cássio. Então, era esse o ponto. Ela não tem uma semelhança com o Cássio por ser o primeiro título do Inter. Quer puxar pra 7? O rival já tinha sido campeão há muito tempo e o Inter não tinha esse título. Cara, vai faltar nota mesmo, hein? Vai faltar nota, hein? Esse Fábio, vou falar a frase de todos os momentos. Já na Austrália. Na Austrália, já tá onde? No 2. Lá no 2. Fabião. Mas o Fernandão vocês colocaram no 7, é isso? Compro, é muito parecido com o Cássio, a trajetória. Com a diferença que eu acho que o Cássio teve anos piores depois. Até por longevidade, isso é um ponto positivo do Cássio, né? Sim. É a longevidade do Cássio. O Fernandão teve menos. Mas pode ser, por enquanto vamos aí. Seguramos para 10. Gabigol, segura pro 10. Segura pro 10. Daqui a pouquinho falamos dele. Segura o homem. PH Ganso, entra o quesito redenção também pro Ganso, como entrou pro Fábio? Cara, então, é que o Ganso, ele ganha em 2011 e ele é importantíssimo pro título de 2011, tá? Ele não joga o futebol que estava jogando em 2010, porque vale lembrar, ele arrebenta no primeiro semestre. Havia quem dizia, inclusive eu dizia isso, que naquele momento eu levaria o Ganso para a Copa, mas não levaria o Neymar. Eu tô repetindo o que eu falei lá em 2010. Né? Porque agora é mole, tu descer a porrada no Dunga, mas tem jeito. Lá em 2010 eu falava, eu não levaria o Neymar, mas levaria o Ganso, porque não tinha ninguém para fazer esse papel de meia ali. Então ele arrebenta, aí logo depois da Copa, primeiro jogo do Mano, que é contra os Estados Unidos, ele arrebenta o joelho e aí vai voltar na Libertadores. E tem um jogo que é vital, que o Neymar bota a máscara lá na Vila Belmiro, é expulso, e o Santos vai pro Paraguai jogar com o Cerro, precisando ganhar de qualquer jeito para se classificar. E o Ganso arrebenta com fase de grupos, isso, né? Fase de grupos ainda, fase de grupos.
O Santos tá todo depenado. O Santos se arrebentou nas 3 primeiras rodadas, aí trocou de técnico, aí o Muricy chegou o Muricy e o Ganso arrebenta com esse jogo, joga bem no mata-mata. Era o Adilson, né? Começou com o Adilson Batista. O mata-mata dele tem uma questão da lesão, né? Que ele se machuca, ele faz o jogo contra o América do México, se não me engano, nas oitavas, fica fora o mata-mata inteiro, vai voltar na final. Vai voltar na final. Que é o Alan Patrick, né? O Alan Patrick vira titular do time e tal. Mas então, assim, acho que ele é importante na de 2011 e na de 2023... Cara, olha quanto tempo, né? Ele campeão em 11, campeão em 23. Incrível. Ele é um cara importante pro time. Não é um dos protagonistas. Não é um dos protagonistas. Se você fizer uma lista de 5 jogadores principais do Fluminense no título, acho que o Ganso não está. Mas ele é um campeão, titular o tempo todo, jogador de confiança. Por uma prévia, assim, ele vai ficar atrás do Neymar? Opa, vai, muita coisa. Vai ficar muita coisa. Muita coisa. Só para ter uma noção. Acho que poderia ser ali... Ganso ou Dudu? Quem foi maior para Libertadores? Cara, é que a questão do Ganso, cara... É que o Ganso não esteve disponível em muitos momentos. Né? Mas a gente também citou aqui os períodos de ausência do... Mas, por exemplo, ele tem uma Libertadores com o São Paulo, se não me engano, é a Libertadores de 16 do Borra? Semifinal, do Borra? Semifinal. Que o Ganso joga uma barbaridade nessa competição. Talvez eles possam ficar juntos, Ganso e Dudu. Talvez possam ficar juntos. Eu tenho muita dúvida do Felipe Melo ainda, cara. Sério? Pô, tenho muita. Sabe por quê? Porque... O Ganso teve mais momentos de protagonismo que o Felipe Melo, por exemplo, pegamos em 2011. O próprio VS acabou de citar alguns. O Felipe Melo... mas aí tem a coisa da posição também, né? Que eu acho que é um pouco cruel, talvez, né? Não sei. Mas tá bom. É que eu acho que a carreira do Ganso tem uma coisa que a gente olha pro Ganso, que a gente esperava uma coisa. A gente olhava pro Ganso, não, o Ganso vai ser isso aqui. E ele acaba... Ele vai terminar a carreira bicampeão de Libertadores, isso é muito grande. Como titular nas duas campanhas. Muita gente lá atrás tinha decretado, o Ganso o fim da carreira dele. O Ganso não consegue competir no alto nível, na intensidade. O Diniz não vai ter como, não vai aguentar. Né? Tinha muito isso. Eu acho que a gente... Essa expectativa e realidade dele, às vezes diminui a gente analisar de fato o que o Ganso foi. Porque o Ganso foi um gigante. É um gigante, né? Ele ainda tá jogando. O Ganso é um gigante do futebol brasileiro. Inclusive, ele tá nessa lista. Eu acho que ele é mais protagonista que o Felipe Melo. Mas tá tudo bem. Se a gente quiser botar na nota... Quer trocar? Pra mim, eu colocaria o Ganso à frente do Felipe Melo. E do Dudu também? E do Dudu também. E aí, VSR, compra? À frente? Bota no 6, então. Junto com o Felipe Melo. Aí depois vê. Eu compro com o VSR essa aí. Fechou. A princípio. Jardel. Artilheiro de Cara, Liberta. o Jardel, ele é, assim... aí tem um pouco daquilo que a gente falou de uma edição só, né? Quer dizer, 2 edições, porque ele joga 96 também, acho que vai até bem, mas depois não é. Agora, 95, ele é o cara de um título improbabilíssimo do Grêmio. Porque quando o Grêmio começa 95, por exemplo, 95, todos nós aqui somos do Rio de Janeiro, 95 era uma era pré-internet. Não lembro como é que era, amigo. Você não lembra porque você não era nem vivo. Não, era vivo. Não. Tinha 2 anos. Ah, tá, porra, então não era. O Jorge também não. Mas então, pra quem não acredita nisso, pra quem não acredita, já houve um tempo que não havia internet. Então, não havia esse intercâmbio tanto de informação. Então, no Rio de Janeiro, a gente comprava lá o nosso saudoso Jornal dos Esportes. Na época não tinha nem lance, o lance nem existia. Lance 98, Copa de 97. Mas ele 97, chega pra Copa de 98 da Album, né? A inauguração do lance é em 97. Aí você pegava o Jornal dos Esportes, ou via o Globo Esporte, aí falava assim, Grêmio se prepara para Libertadores, contratou Paulo Nunes e Jardel. Quem era do Rio de Janeiro deu risada. Quem acompanhava futebol no Rio de Janeiro deu risada. Por quê? Porque o Paulo Nunes era refúgio do Flamengo, o Jardel era refúgio do Vasco. Você falava, o que o Grêmio tem na cabeça? Ele quer ganhar uma Libertadores com Paulo Nunes e Jardel? Porque, logicamente, eles viraram os jogadores que viraram depois. Pós-Grêmio. Né? Pós-Grêmio. Até então, o Paulo Nunes era uma promessazinha do Flamengo ali, que tinha jogado bem em 92 e tudo. O Jardel era um cara que a torcida do Vasco queria matar. Várias vezes a torcida do Vasco queria... E o Paulo Nunes e o Jardel fazem o Grêmio campeão ali. O Jardel foi muito grande nessa conquista. Mas foi só ela. Porque depois, no meio de 96, ele foi lá para Portugal, aí rodou Portugal, Turquia, tudo, não voltou a jogar. Então, assim, em termos de maior da Libertadores, se a gente fizesse um de 0 a 10 de tipo que a gente fez dos europeus e ninguém entendeu a porra do programa, mas tudo bem, se a gente faz assim... Uma melhor temporada de Libertadores, o Jardel brigava para 10. Opa! Agora, como maior brasileiro, ele fica para baixo porque tem pouco. Acho que uma nota 2. 2? 2 ou 3. Mas rapaz, a velho. explicação do VSR para mim faz todo sentido. Pô, mas o Jardel não tem
a temporada única do Jardel, de 95. O Jardel tem 16 gols na Libertadores, né? 12 nessa temporada. Sim. Então 4 foi o que você falou, né? De 96. Ele é muito protagonista nessa, muito mais do que o Fábio foi nessa. Mas para maior... O meu ponto então talvez o Dudu foi nessa. Eu tava aqui pensando em sugerir descer o Fábio pro 3 e colocar o Jardel na nota 4, talvez. Pô, mas não sei também, cara. Porque o Jardel... Eu acho. É. Porque o Jardel... O Então, protagonismo... Ele passa quem? Pra mim, o Jardel desce da 6 pra baixo, o Jardel é na frente. Pra mim, desce da 6 frente do Felipe Melo e do Ganso. Da frente... Cara, não sei se do Ganso. O Ganso talvez a gente tenha que puxar pra acertar. Então faz o seguinte, Fábio pra... Pode ir embora. Pra 2. Famoso escorrega. Dudu pra 3. O Wallace já antecipou, viu? Pô. Lá na Austrália. Não sabe por quê, ô Jota? Felipe Melo pra 5. Pô, tu ganhar uma competição fazendo e Ganso 12 pra gols... Jardel pra 6. É muita coisa, Jota. Muita coisa. É muita coisa. Jardel pra 6 junto com o Pra Ganso. mim seria isso. Tu acha loucura, velho? Tá bom, pode ser. Que foi o que o Cano fez agora. O Cano fez 13, né? 13. Pô, 12 gols 13. É muita coisa. É uma temporada, eu sei que é uma temporada. Mas o Fernandão é que teve uma outra campanha pelo São Paulo muito, muito grande, né? Mas, pô, é um jogador, cara, que... Aliás, é até curioso. Outro dia eu tava vendo fugindo um pouco da Libertadores. A gente foi ver... Não sei por que eu tava vendo gols da Supercopa da Europa. Tá. E 2001... Tem Galatasaray e Real Madrid. O Galatasaray, lembra do time do Tafarel, do Jardel, ganha a Europa League da época, era a Copa da UEFA. 2 gols do Jardel no Real Madrid, tá? Respeita o Jardel, tá? Era gigante. Vocês acham loucura? Não acho esse Jardel aí? Não acho, não. Dá uma nota 4 vai ficar vaga? É porque agora você foi muito bem nos argumentos. Que se a gente for olhar assim, qual a Libertadores do título foi melhor? Do Jardel ou do Fernandão? Do Jardel. Do Jardel. Do Jardel, então, tem que mexer. O Fernandão fez 5 gols, né? Na campanha. Jardel fez 2. Pra mim, pode puxar o Fernandão. Pra mim, desceria o Fernandão. Pode ser. Mas, então, tá e aí sobe o Jardel pro 7 ou não? Não, acho que só pode desce ficar Só desce, por enquanto só desce. Pode ficar igual. E desce pra onde? Porque o Fernandão tem uma outra Libertadores fora, uma Libertadores grande, como o VS lembrou bem, é do São Paulo, muito bem. Tá. Vamos seguir. Luizão ganhou do Vasco, né? Cara, o Luizão ganha a Libertadores em 98 do Vasco. Até outro dia era o maior artilheiro da história do Brasil. Muito grande. E é o segundo maior artilheiro em uma única edição de Libertadores, tá? Tem um argentino lá que jogou, acho que não me lembro quem, mas eu vou olhar aqui depois. Temos um problema, que tem então, 17 e o Luizão tem 15 gols na Libertadores de 2000, que, no entanto, ele não venceu, né? Isso. No entanto, ele não venceu. Na Libertadores que ele fez 15 gols, ele não venceu. Ele ganha em 98, sendo um cara importante, mete gol na final, não mete? Nos 2 jogos. Nos 2 jogos, O jogo do Rio, Vasco e Barcelona e Guayaquil, é Donizete e Luizão. E no jogo da volta é Luizão e Donizete, é isso. Ou a ordem eu não sei, mas mete gol nos dois. Os dois fizeram gols nos 2 jogos. Era o grande artilheiro da competição até outro dia. Tem que fazer a comparação aí, Jardel, Fernandão, Luizão. A bola dividida, acho que eu acho que o Luizão tá à frente. Eu acho que o Luizão tá à frente porque... Trajetória. E ele jogou mais vezes, ele fez... Então depois, vou sugerir o seguinte. Depois ele é campeão pelo São Paulo. Ele não é campeão pelo São Paulo? Ele é 2005, pô. 2005. Mas não ele vem pro Mundial. Não, ele joga no Ele mete gol no River na semifinal. Então é o seguinte, já empurra o Felipe Melo pra 4, a galera do 6 pra 5. E o Luizão à frente de Jardel e Fernandão. O Luizão ganha com o São Paulo. Ganha, oficial. Tô falando, oficial. Então, ele mete gol na semifinal no Inter. No Inter não, no River. No River Plate. E mete gol na final contra o Atlético Paranaense também. Pode descer, né? Pode descer o... Pô, o Pseudo tá aí no ponto, pode lembrar. Eu não tô maluco, né? Acho que o Luizão... Acho que pode descer o Alex e o Cássio. Pode descer o Luizão e o Cássio. Eu acho que... na 7? Ou na 7 ou na 8. É muito grande. Pra mim, o Luizão ficaria ali perto do Bruno Henrique também. Alex e ele Cássio, ganha então, pra mim só desce o Alex. Pra mim só desce o Alex. Cássio não. Cássio não. Tá. Mas você fez a ressalva aqui de que o Cássio, apesar de ter sido herói em 2012, nas Libertadores seguintes cometeu falhas. As Libertadores seguintes são o suficiente pra tirar o Cássio do 10. Tá bom. Pra tirar 3 notas dele. Tá bom. Da briga do 10 pro 7. E Luizão na 7 também. Sim. Tá bom. Por enquanto é isso. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Meu amigo. Chegou o Marcelinho. Isso tá difícil pra cacete. Acho que esse hoje tá. Esse a gente tá rearrumando bastante. Não, e a gente começou super ele bonzinho, ganha Libertadores né? 2005. Nota 5 pro Fábio, 4 ali. O futebol... Eu, né? Tô falando de mim. Pra mim, é o meu nota 0. Não vamos nem discutir, velho. É o meu nota 0. Inclusive, falhando em momentos... Qual é a Libertadores do Marcelinho? Ele não ganhou.
A gente falou que só tem campeão aí, o Marcelinho não é campeão. É verdade. Ele não O Marcelinho não é campeão. É o nota 0 fácil. Só tem campeão aí, exceto o 0. Porque a gente tinha que ter alguém pro 0 pra facilitar a vida. Vocês não entenderam a Mas é frase bom a gente falar do completa. Marcelinho também, né? O Wes tava explicando. Eu acho aí. que nos momentos centrais ele falhou, né? Acho que nos momentos centrais, Vocês em acham que especial era em 99. era muito essa coisa do Corinthians que não tinha ganhado a Libertadores, da pressão e tal, que isso ferrava psicológico? Então, em 99, eram 2 timaços. Eram. Perfeito? Eram 2 timaços. Em Corinthians 2000... campeão brasileiro, né? 99. o Corinthians campeão brasileiro 98, 99, o Palmeiras, aquele timaço que tinha ganho a Copa do Brasil em 98 e ganha a Libertadores em 99, depois, Timaço. enfim. Timaço. Aliás, o Palmeiras de 99 fez a CBF tirar os clubes da Libertadores da Copa do Brasil, né? Porque aquele time do Palmeiras de 99, ele chegou à final do Paulistão, foi campeão da Libertadores e chegou à semifinal da Copa do Brasil. Caiu pro Botafogo na semifinal, jogando melhor. Tinha eliminado o Flamengo. Tinha eliminado o Flamengo no jogo do Euler lá, que o Euler meteu 2 gols em 5 minutos, em 2 minutos. E aí cai pro Botafogo jogando melhor. Mas cai pro Botafogo nos pênaltis. Aquele time poderia, de fato, ter chegado às finais dos 3 torneios do primeiro semestre e bagunçou o calendário. No ano seguinte, a CBF falou, quem tá na Libertadores não joga a Copa do Brasil. Que era uma decisão barbaridade. Vamos premiar os clubes brasileiros pelo sucesso que eles obtêm, tirando eles das competições. Isso é de gênio. Não, ele fala assim, vamos facilitar a vida de quem não tem competência para ir pra Libertadores, ganhando para ganhar a Copa do Brasil. O Flamengo, campeão da Copa do Brasil 2006, só pega um time de Série A, que é o Vasco, na final. Porque pega o Atlético Mineiro, que tava na Série B, e o resto é Guarani, Ipatinga, se não me engano tem Asa, se não me engano, no meio do caminho. É brincadeira, pô. É brincadeira. Loucura. Escuta, Então, assim, a gente falou que na lista prévia tinham alguns outros nomes que não tinham vencido a Libertadores e que a gente acabou cortando. Isso. Dos que não ganharam, só sobrou o Marcelinho. Tivesse mais algum daqueles nomes que a gente cortou lá? O Fred é maior na Washington. Libertadores que o Marcelinho, o Washington Coração Valente é maior O que o Marcelinho Libertadores fatalmente do Marcelinho. seria o 0 também. É que acho o que Marcelinho, ele tem a questão do seu vilão, né? É. Eu não sei quem deu uma entrevista recentemente. Agora, só pra completar, o time de 2000 do Corinthians, ele era infinitamente superior que o do Palmeiras. O Corinthians ter sido eliminado pro Palmeiras em 2000, nas quartas de final, é uma das grandes vergonhas da história do Corinthians. Você fala, mas vergonha ser eliminado pelo rival? Aquele time do Palmeiras era horroroso. O time do Corinthians era um timaço, era o time campeão do mundo em 2000. Sim. E ele foi eliminado. Então, assim, Timaço, e o Marcelinho não jogou bem, não conseguiu fazer as coisas funcionar. Em 99 ele perde o pênalti. Então, pra mim, desses daí é o 0 fácil. O Marcelinho tem muito essa questão, né? Eu não sei quem recentemente falou que estavam todos reunidos ali pra bater pênalti contra o Marcos na Libertadores de 99. Eu tenho as escalações, tá? Depois do Wallace, eu vou pegar as escalações. E aí alguém falou, eu não lembro, alguém falou em algum podcast, peço desculpa, não vou lembrar de cabeça. Falaram assim, gente, do lado esquerdo, o Marcos não chega. É no chão do lado esquerdo do Marcos, né? Do lado esquerdo do Marcos, braço esquerdo do Marcos, ele não chega. Pô, o Marcelinho fez o contrário. Todo mundo fez isso, menos o Marcelinho. O Marcelinho bateu no canto direito. Do canto direito, a meia altura, o Marcos foi lá e pegou. Olha, Alguém recentemente falou, não sei se foi o Vampeta, não lembro. Isso me lembra na nossa, eu vou ter que falar, isso me lembra na nossa decisão de pênalti semifinal da Copa Sérgio de 2015. Eu era o treinador do time do Sport Interativo, decisão para pênalti contra a Band. O goleiro da Band, que era um ótimo goleiro, era um goleiro... Band do Edmundo? Band do Edmundo. O Edmundo jogando. O Edmundo jogou contra a gente e não andou contra a zaga. A zaga era Gabo Vieira, que deve estar agora até hoje embriagado com o título do Fluminense, e Gabriel Simões, que a gente vê aí. Eles botaram o Edmundo no bolso, foi pros pênaltis. Eu cheguei pro nosso goleiro, nosso grande Diogo. Cheguei pro Diogo, botei a mão na cara dele e falei assim, querido, deixa eu te falar uma coisa. Quem vai bater o primeiro pênalti é o René. Eu tenho certeza que ele vai dar uma porrada no meio do gol. Peguei a cara dele assim e falei, você, o primeiro pênalti, você vai ficar parado no meio do gol. Ele falou, não vou conseguir. Ele falou, você vai conseguir. Porra! Dei dois tapinhas na cara dele e falei assim... Como não conseguir ficar parado no meio do gol? Não vai. Aí eu dei 2 tapinhas e falei, você vai conseguir. Qual é a dificuldade, Diogão? Você vai conseguir. Eu botei 2 tapinhas, você vai conseguir. Ouve o que eu tô falando. Ouve o seu treinador. Fica parado no meio do gol, que ele vai dar uma porrada no meio do gol. É só você fazer assim que você vai defender. Vai fazer? Vou fazer. Você me garante? Vou fazer. Beleza. O René botou a... René era um zagueiro grosso pra cacete. Bom zagueiro, mas rústico.
pegou a bola, bateu lá, foi lá, era no aterro do Flamengo. Ele foi lá no aeroporto Santos Dumont pra pegar a distância, veio correndo, o que ele fez? No meio do gol. Uma porrada no Diogo, meio do nosso gol. goleiro? E o nosso Diogo? No canto direito. Pulou pra direita. Ah, não é possível. Não é possível. Qual foi o placar final? Nós ganhamos? Não, a gente perdeu com o último presidente pênalti querendo perdido pelo Edgar Diniz, que era presidente do Esporte Interativo. foi esse ano Essa que o história Edgar de que perdeu. presidente tem que bater pênalti decisivo, o Esporte Interativo Prova comprova que é não errado. é verdade. Não é verdade. Mas na decisão seguinte, se não me engano, teve uma outra disputa de pênalti, ele bateu? Não teve uma história de Não, redenção depois dessa a aí, gente não? ganhou. Ah, não, ele não bateu porque ele Ele não não estava no bateu time. Mas porque- aí, entendi. 2 anos depois, a gente ganhou nos Superamos pênaltis. o trauma. Superamos o Sem trauma. o presidente. Sem o presidente. Olha, o E sem Corinthians E sem o Diogo, daquela... graças ao louvado. O Corinthians daquele confronto Vamos. contra o Palmeiras em 2000 tinha Dida, Daniel, Fábio Luciano, Adilson e Kleber, Vampeta, Edu, Ricardinho, Marcelinho Carioca, Edilson e Luizão. Pô, Cara, do olha meio pra isso. frente, nós estamos falando de Olha isso, irmão. histórico. Olha isso. Vampeta e Edu Gaspar. isso, É cara? porque Gaspar, o Edu Rincon Gaspar. não deve ter jogado por causa de alguma Beleza, coisa, mas era isso, Vampeta e Rincon, Vampeta, Rincon, Edu Edu. Gaspar, É, bicho, Edu. que era um jogadoraço, foi jogar no Arsenal Marcelinho, depois. Ricardinho, Edilson e Luizão. O Pega o Palmeiras, Palmeiras. Ó, Marcos, beleza. Rogério, Rogério, lateral. Argel, Roque Júnior e Júnior, Muito bom. César Sampaio, Galeano, Alex, Pena, Marcelo Ramos e Euler. É. O time do O Corinthians era melhor. superior. O Bem Corinthians era melhor. consideravelmente Bem melhor. Era superior. então assim. Aí temos uma polemiquinha, será? Marcos Rocha? Cara, é aquilo que a gente falou sobre ser tricampeão. O Marcos Rocha é tricampeão, É. diferentemente do Felipe Melo. Ele é tricampeão. O Marcos Rocha é tricampeão titular. O Marcos Rocha era titular em todas as campanhas. Teve final que ele ficou fora por suspensão. Em Não, 2 finais ele ficou fora por mas ele- suspensão, né? a Ele de- fica fora do Galo Isso pesa, hein? e fica fora da de 2021. isso? É que jogo contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Que o de Mike vai na linha de 2021. fundo e cruza pra trás. Cruza, exatamente. Em 2 ele estava suspenso. Eu sei que pesa, mas É. ele era titular nas campanhas. Ele era titular nas campanhas, verdade. O Felipe Melo, numa campanha, ele era absolutamente reserva. Mas, principalmente na passagem do Palmeiras, né? Ele é um titular, assim. Foi o titular da lateral direita, Sim. incontestável. Mas, incontestável não, né? Não é um titular contestado, não é um titular... Acho que hoje sim. Assim, ele ganhou os 3, né? Acho que hoje é Ele foi incontestável. muito relevante nas 3 conquistas. A gente lembra, por exemplo, a gente lembra do título do Galo. Não. Ele não é o primeiro, o segundo, o terceiro, talvez nem o quarto Não, nome que vem à mente, assim. Não, do título do eu Galo. acho que ele. A minha única discussão é ele com o Felipe Melo. Pra mim. Eu acho que o Felipe Melo é mais lembrado. Mais ó. lembrado. Me dá a Mas não é só sensação porque do ele fala Felipe Melo mais? ter mais um impacto do que o Marcos Rocha Não é nas só porque o conquistas. Felipe fala mais. De postura, De talvez postura. a postura crie essa Quando eu uma falo falsa é sensação de liderança mesmo. Tá. Falar mais é na parte da liderança. Interessante, bom ponto. Eu acho que o Marcos Rocha é o cara silenciosinho na dele, faz o trabalho dele. Acho que hoje ele é muito contestado no Palmeiras, mas acho que ele era incontestável no Palmeiras durante muito tempo. Eu acho que ele entrou na nossa lista, ele passou pelo filtro dos maiores, pelo tamanho, pela quantidade de conquistas, mais do que pela bola nas 3 Será que é conquistas. nota 1 certo aí? Ah, eu acho. Mas, por exemplo, Comparando com quem tem aí? eu acho que o Marcos Rocha é maior na Libertadores do que o Fábio. Eu acho. Porque o Fábio fez várias campanhas de liderança, né? Fez várias campanhas de liderança, mas tem um título. Né? Mas o Fábio tem 100 jogos na Libertadores. Tudo também, bem, um mas negócio é que ele ali você tem mais. Pô, Eu mas acho ele mais importante para os seus times do que o Fábio. Tu acha que o Marcos Rocha foi mais importante que o Fábio esse ano pro Fluminense? Pô, acho que o Fábio foi muito importante esse ano. Não, ele foi muito importante, mas o Marcos Rocha tem vários importantes. Ele é importantíssimo no Galo, no ele Galo é um ele é. jogador importante no Galo. O tal do latereio, ele era o pai do exatamente, latereio, tem isso. filho. No Palmeiras ele fez. Palmeiras fez gol de latereio. Por exemplo, eu acho o Fábio, o Marcos Rocha, maior na história da Libertadores do que o Pode Fábio. ser. um ser. impasse Não, aqui, pode ser. hein? Ah, Você aceita fazer a troca eu não então, tenho Wallace? Assim, eu posso fazer, eu topo, tá de boa. tá. Um dia você ganha, outro dia você perde. É isso, a Ganhar vida é todas essa. não dá, né? Perder Tudo todas laterais. perder todas aparentemente dá, porque eu tô aí. Dá, Mas o Botafogo recente também tá dando a entender que é possível. É com possível. todo respeito ao Felipe, não é nada contra ele. Eu só acho que o Felipe, eu acho que tá muito exagerado a nota dele. É? Eu Trocar ele com o Dudu? É. BSR tá vivendo grande fase, hein? Tá embalando, tá emplacando notas aí, hein? Gente, é Não, Vitor Sérgio Rodrigues, né? eu já É diferente, é É grife, Vitor né? Sérgio Eu Rodrigues. falei, não inclusive- só grife, como inclusive- trabalho. Porque tem uns inclusive- caras, sabe aqueles caras que tu fala assim, porra, o Vitor Sérgio é uma grife.
É uma Claro que grife. é. Fato. Além Então, disso, é Vesse muito bom. exatamente. Uma Sabe aquele grife cara que tu muito contrata ruim. pela grife, bota em campo e dá errado? Não é o caso de Vitor Isso é porque eu não Sérgio. quis usar o termo ídolo, que também já é né, de conhecimento geral. E o que o senhor nem usa, inclusive, Eu graças nem a Deus. uso, eu nem uso. Mas, inclusive, na redação, o de Sola 10 de comidas está repercutindo até hoje na redação da Padaria TNT comendo. Sport. E aí o cara falou, vem para a discussão. Eu falei, meu irmão, eu entrei no programa pra emplacar o 0 da sopa e o 10 da pizza. Consegui, vou entrar em discussão, mas pra quê, pô? Só tenho a perder. Eu só tenho a perder, pô. Eu só tenho a perder. Neymar! Cara, é muito doido. Eu vou falar uma parada que é recente. Essa é uma opinião recente minha. O Neymar de jogou estudo. 2 Libertadores? Isso. 11 e 2. Ele ganha 11, vai pra semifinal em 12 e faz 13 gol do ele não Pacaembu joga. na semifinal. 13 ele não joga. 13 não joga. 13 não joga. Eu vou falar uma opinião que ela é recente de estudos meus recentes. Aham. O Neymar jogou mais em 2012 do que em 2011. Que loucura, né? Muito Santista tem essa sensação. O Neymar na Libertadores de 2012 é um assombro, amigo. É saca... Tem aqueles golaços, né, que ele faz, Inter e Galo, né? Acho que são Inter e Galo. Porque o Inter é o gol que ele vai driblando todo mundo. O Galo na Vila também. Belmiro. O Galo, tem um gol que ele recebe de costas contra o Galo, que acho que é o Hever, e um outro. O Hever dá uma porrada no cara do Galo. É brincadeira o que ele jogou em 2012. E é muito doido. Eu acho que, a nível de atuação, o Neymar é campeão de uma Libertadores carregando o time dele, Melhor jogador do torneio. carregando Gol na final. o time sem o Ganso, na fase final, sem o Ganso. Lembramos aqui que o Ganso estava fora. E tem uma Libertadores de 2012 que é um assombro que se não fosse... Essa história, eu já vi muita gente falar, e é folclore, essa história, de que, se a bola do Diego Souza entra contra o Cássio, o Vasco era campeão. Não dá pra Pra cravar mim, isso. não é verdade. Dá pra dizer que o Corinthians não seria. O Corinthians, pra mim, isso não é Isso verdade, dá. porque o Santos do Neymar, de 2012, ele jogou era só um 11 e 12 absurdo. mesmo. 13 Seria um ele não jogou. absurdo. E eu acho que o Santos era favorito contra o Vasco. Inclusive, eu acho que era favorito Quem me contra... falou... Porque o que- Corinthians... O O Santos Corinthians... perdeu aquela semifinal com a derrota na Vila. Com a derrota gol na cheio. Vila. Ali. Porra, o Quem Neymar fala jogou isso muito, é o mano. próprio Tite, né? O Tite, inclusive, falou isso no discordo, Tite. no nosso saudoso Noite dos Craques. Ele falou Sim. isso, que a preleção dele foi: quem passar daqui é o campeão da Libertadores. Se o Vasco passar é o campeão, se o Corinthians passar é o campeão. Eu discordo, porque o Santos jogava muita bola. É. Eu acho que é diminuir o Santos do Neymar. Pra mim, Segura pro 10 ou vai pro 9? Não, acho que não. É. 10? Não sei. Você Porque encheu tanto a bola, vai. Vamos caramba. comparar Cara, eu comparar com o acho que Gabigol, ele não não sei. briga por 10, É. por 10, porque ele jogou só 2 edições, embora tenha sido uma melhor jogador do torneio e campeão, a outra melhor jogador do torneio disparado, inclusive artilheiro, né? Em 2012 ele é 12, artilheiro. ele não 11 é ele artilheiro não é. do ano do título, 11 ele é não é, artilheiro ele é em 12. artilheiro em Pô, 12. tô falando, cara, ele jogava muito, Eu cara. acho que ali é Bruno Henrique, é junto com o Bruno Henrique ali. É Bruno Henrique com pezinho, acho É. que talvez até passar. porque eu Não acho que... tivemos o nota 9 ainda? Nenhuma nota 9? Não, é porque eu acho que tem que segurar o Parlinha Já vem, ó. pra 10. Já segura agora, então? já E segura. tem que segurar o Raí pra 10 também. Segura então o Palinha, Já segura a Raí. segura o Palinha. Beleza. Eu acho que tem E que segurar segura o Raí o pra Raí, 10. O Pedro briga onde, né, aí nessa brincadeira? Eu acho que o Pedro tem uma questão de... O Flamengo tem 2 conquistas recentes, né? É. Que uma ele não estava, que é a de 2019, o Bruno 19 Henrique ele lá não estava. É. E a do ano passado, ele é o melhor jogador. Pra mim, ele é o melhor jogador, mesmo que a final dele seja ruim. A final do Pedro é ruim no ano passado. É. Ele é um cara que tem uma campanha absurda, uma semifinal contra o Vélez, que é um assombro, joga muito. Contra o Tolima, ele joga muita bola, faz 4 gols no jogo no Maracanã, mas a final dele é ruim, quem decidiu é o Gabigol. O Pedro, pra mim, vai entrar na nota 6 do Alex. Concorda, Tá bom. VC? Pode ser. 6. Com uma... E aí agora Pode ser. me fico na dúvida. Me rola uma dúvida aqui. Renato agora? Não. Não é nem o próximo ainda. De enquadramento com o Pedro. Será que o Pedro não é parecido com o que o Jardel fez? Por enquanto, sim. Vamos lá. Quantos Por gols? enquanto, sim. Só que o... O Pedro fez É. 12 e o Jardel Jardel fez fez 12. 12 também, né? É. Será que a gente não pesou a mão no Jardel? Sobe o Jardel pra 6, então tá bom. Eu acho que pode ser. Pode Pedro é maior que o subir o Jardel Fernandão, então, 6. pra vocês? Cara, essa é muito difícil. Chegamos É. numa difícil aqui, hein? né? É. Cara, quer descer o Ganso O Fernandão largar é todos os centroavantes O na Fernandão é o nome daquele Inter? 2006? Acho que é. Ele não é o da final, né? Porque a final é Sobis, né? No Morumbi. E Tinga na volta fazendo gol. Mas na Mas campanha... ele faz o gol no... O Fernandão Quem? faz gol no final, não faz? Ah, faz? Acho que faz. Não é do Tinga? Ah, não é, pô. Faz que a gol, cabeçada que do ele Tinga, o cabeceia, Rogério pega e ele o faz o Tinga gol, né? cruza pro Fernandão. É faz verdade, o é gol. verdade. Não, é verdade. Fernandão É faz que na gol. minha cabeça o gol era do Tinga. Não, Tinga o nele. gol era do Fernandão. O gol foi do Fernandão. Cara, Eu tenho essa dúvida. Quer botar todo mundo na mesma nota e descer o Ganso? Peraí, como é que tá ali? Ganso para nota 4 Pô, mas e é joga o Ganso é Pedro bicampeão, junto com cara. Jardel e Fernandão na 5, é isso? Desses 4 que a gente tá ali, quer dizer, dos 5 que estão no 5 e 6,
O Ganso é o único que tem 2 títulos, né? É, pô. Porque o Alex tem 1, o Pedro tem 1, o Jardel tem Alex... 1, o Fernandão tem 1. Agora, outras grandes campanhas. O Alex tem outra final, o Pedro também no banco. O Pedro vai sair no final, na prorrogação, mas aí é loucura do Renato Gaúcho. Poderia colocar 4 ali na nota 5, mas não é permitido, né? Infelizmente, eu lamento. Eu sou gancista, confesso. Cara, é difícil fazer isso. Travamos, hein? Travamos, hein? Eu acho que Jardel... Eu acho que o Jardel não dá pra ficar longe do Pedro. Tem que ser na mesma nota. Jardel e Pedro tem que ser na mesma nota. Então vocês têm que resolver, assim. Quem é que, se é o Ganso que sai da 5, o Alex que sai da 6, aí é com vocês. Cara, que loucura. O Jardel, sobe o Jardel pra 6. Tem que subir o Jardel pra 6. Acho que deixa o Fernandão lá. E deixa o Fernandão na 5? Deixa o Fernandão lá. É isso. Ok. O número de gols aí é um critério que claro. faz sentido, tem lógica, né? Na edição, né? Mas não tô confortável. Pra mim, o Fernandão ficaria na nota 6 também. Tá. Mas como temos essa limitação de Mas apenas 3 por nota... aí vai descer o Alex? Não. Ou vai subir o Alex? Se eu pudesse subir 4 alguém? por nota. Se eu pudesse 4 por nota. Por isso que eu briguei tanto pra manter os 4 por nota. Brigou. Filho da mãe, cara. É complicado. Renato Gaúcho. Cara, Renato. Cara, o título do Renato, eu não sei, assim, de todos os que a gente está vendo, talvez a conquista do Renato com o Grêmio tenha sido a mais... com mais capacidade de transformação em mito do cara. Assim, acho que de todos esses aí... Você acha que ele vira mito? Você acha que ele vira mito na Libertadores ou ele vira mito no Mundial? No Mundial, né? É um ano... Que eu acho que o Mundial... O Pseudo já gritou aqui, mito só tem um. Falaremos dele já, Pseudo. Fique tranquilo. Tem gente até acha que tem outro, mas não Fique tem. tranquilo. O Renato Gaúcho eu acho que é mais no Mundial, né? Não sei, cara. É um título contra os gols contra o Hamburgo. Porque eu acho que eu vejo mais a galera falando do Mundial. A estátua é a comemoração do Mundial. Cara, é difícil. Difícil. Por exemplo, ele não... Ele tem uma Libertadores só. Quantos gols ele tem em Libertadores? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, na final ele não faz gol. Na fase semifinal, ele faz um gol. Ele faz o gol contra o Estudiantes, que é o gol do 3-3, que acaba virando o gol da vaga, né? Porque... O gol classifica. Porque ele faz o gol que classifica o Grêmio, né? Porque o Grêmio ganha do Estudiantes em casa, ele não faz gol. O Grêmio ganha do América de Cali em casa, ele não faz gol. E na Argentina, ele faz o gol do 3-3, que é o gol que classifica o Grêmio para a final. Enfim. Se entra como treinador, né? Se valer... Porque além disso, ainda tem o título de 2017 como técnico, com um Grêmio que jogou futebol espetacular. Mas nós estamos falando só de jogador. Mas será que ele era o cara do time, né? Ele era o cara do time, mas... Tipo, o Luizão nunca foi o cara do time. O Luizão já foi o cara do time? Em alguma conquista? Bom ponto. Acabou meio que virando no... Eu acho que o Luizão não era o cara do time. Aqui, eu tava vendo aqui os larga... goleadores do Grêmio. Os goleadores da Libertadores de 83. O goleador do Grêmio foi o Osvaldo, com 6. O Tita fez 5. O Caio fez 4. E o Renato não aparece aqui. É que o Tita é muito grande também, né? Cara, vai dar errado esse programa, tá? Tá irritando. O Tita, por exemplo, eu acho que o Tita esquisito. na Libertadores de 2000 e na Libertadores de 83, eu acho que o Tita até foi mais importante que o Renato, cara. Não sei. É que o Tita, eu acho que tem uma parada, ele é artilheiro da Libertadores de 84, né? Ele é artilheiro da Libertadores de 84. Isso. Ele tem muito gol pelo Flamengo, tem muito gol pelo Grêmio, tem gol pelo Vasco. O Tita tem uma complexidade de Libertadores maior, mas eu largaria o Renato como protagonista. Mas o Renato era o protagonista. O Renato é o cruzamento... Ele era o principal nome, né? Acabou não sendo Ele não faz assim, o gol na final, mas ele faz o cruzamento ele não faz pro gol gol do título. É 8, cara. O Renato é 8. Ele faz o protagonista. Ele faz o cruzamento ou 7, pro gol do quer César. deixar na 7, Eu acho que é 7, cara. 7? Eu acho. 7. Eu acho que a transformação do Renato no mito que virou, no ídolo gigante que virou no Grêmio, passa muito pela Libertadores. O Mundial é a coroação com os 2 gols, mas acho que passa muito pela Libertadores. Ele faz o cruzamento pro gol do título. É um lance que é lembrado para sempre aí pelo Tricolor. Eu acho que
Não é tão grande quanto o Mundial, mas se aproxima bem. Se aproxima bem. Eu acho que é isso. Acho que tá justo. Caralho, a gente tá fudido pra fazer esse final João. de Cara, programa. quando eu percebi que vinha Sheik e Tita ali, eu tava meio controlado. Falei, caralho, é porque você está na frente de alguns nomes aqui, o Vitor Sérgio Rodrigues. Aí eu olhei pra cá e falei, caralho, é o Sheik e o Tita. Vai dar errado. Vai dar errado, por exemplo. Vai dar Vamos falar errado, agora sim. de Rogério Ceni. Eu acho que deveria segurar Rogério Ceni, tá? Eu acho. Não sei. Não sei se vocês vão concordar. Não sei. Eu seguraria pra 10. O Rogério Ceni tem 2 Pra títulos. discutir pro 10, pelo menos. Eu acho que o Rogério Ceni tem 2 títulos. Um ele não jogou, né? Que ele Esse era programa é a reserva redenção do Tite. pseudo, né? Ele era... 3 caras do São Paulo. Ele está exultante nesse momento, vocês nem imaginam. Em 2005 ele é gigantesco, porque ele é um goleiro que faz defesas fantásticas e é artilheiro do time. Então, assim, é muito grande. Ele tem um título, né? A verdade é que o Rogério tem um grande título de Libertadores. O Tem outro ele um era título. reserva. O outro ele tava no grupo. Ele é um Ele grande tava título. no grupo ali. Mas, por exemplo, você pega o Raí é o cara das 2 conquistas. Das 2 conquistas. O Inclusive Palhinha que é tricampeão. O Gabigol é o cara das 2 conquistas. Pra mim, o Rogério não tá Eu acho que nessa ele- discussão. também acho De que ele um não tá cara nessa de discussão, mais de uma... Porque olha só, Gabigol, o cara de 2 conquistas. Raí, o cara de 2 conquistas. Palhinha. Se não o cara de uma conquista, dá pra gente dizer, e cara Cruzeiro, né? de 2 conquistas. Um personagem grande de 2 conquistas. O Rogério, pra mim, é nota 8. Tá, mas quem era... Se a gente for olhar o São Paulo campeão de 2005, quem era o cara? Quem era o rosto Era o daquele São Rogério. Paulo? Era o Rogério, então. Ele era o cara Era de o uma Rogério. conquista. Ele é o cara de uma conquista. Eu acho que é 8. Talvez com potencial de subir pra 9 se der um espacinho pra nós aí. Não, então, só tô levantando assim, se não tinha um outro nome naquele São Paulo 2005, se era de fato só o Rogério o cara daquele time. Não, eu acho que ele era Tinha muito maior que Luizão, todos os outros. tinha Eu acho que muito ele era maior. muito Não, maior que ele é todos os maior, outros. ele é maior que todos os Ele outros. era maior que ele acabou bem maior em termos de rosto de conquista do que o Lugano, do que o Mineiro. Numa do dessa que vamos botar o Rogério na 9. E depois a gente vê se cai. Tem que ver, porque você ainda vem Zico aí, por exemplo. Tem, Maior, cara, sem dúvida, Mineiro, Josué, O Tita Danilo, Amoroso, é muito o grande. Tita é surreal, pô. Tita é muito grande. Tita tem dois títulos. Artilheiro de uma outra que parou na semifinal. 8 então pro Mito? Eu acho que 8 tá bom. Eu acho também. Esse eu programa acho que aqui, isso aí vai ter que descer, gente. mas esse tudo programa bem. aqui que eu sou tratado, já recebi algumas mensagens como o maior fã de Rogério Ceni. Porque toda vez eu defendo o Rogério Ceni aqui. Porra, mas com argumentos sólidos. Pô, não tem jeito. Rony. O rústico. O tal do rústico. Cara, em termos de números ótimos absolutos, números, era essa frase, ele ótimos é gigantesco. números. Ele tá na briga pra ser um dos maiores artilheiros da Libertadores Tem brasileira. mais gol que o Zico. Tem mais Não gol tem- que não tem tem- mais gol do que uma porrada de Não, é gente. que tem um memezinho depois do título de 2021, que é gols de Libertadores, Rony e Zico. A galera exatamente. brinca com isso. Mas eu acho que não a contestação quanto à capacidade técnica do Rony em vários momentos é uma Não, coisa assim, que pesa, eu acho que em momentos muito decisivos o Rony não apareceu. Não, final de 2020 ele Final não de apareceu. 2020 ele cruza, né? O cruzamento é mas dele, o jogo, né? é que o jogo é horroroso. O jogo é muito O ruim. jogo é horroroso. Mas o cruzamento é dele, mas triste. assim, ele não apareceu. Ele tem muitos bons números em fase de grupos, tem alguns bons números ali, mas, por exemplo, semifinal de 20, semifinal em 20 quem apareceram foram os garotos lá, semifinal de 21, ele não apareceu. Nas duas finais, Por exemplo, a semifinal de 20, quem faz o gol é o Dudu, não é? de 21, De 21 contra o Galo, contra não o é? Galo, faz o gol do Dudu. É o Dudu. Foi 0x0 e 1x1. Que a gente talvez nem tenha levado em consideração esse gol de semifinal do Dudu aí. Não, a gente Não, eu citou. falei, a gente citou? citou, Eu citou. não levei, então. É porque o Dudu, num ele não joga mata-mata, no outro ele não joga fase de grupo. Talvez mas tenha. Eu acho que o Rony é mais número, tem números muito inflados por causa de fase de grupos também. Acho que o que mais choca tem Mas assim, por exemplo, Gol pra caramba. o Rony pra mim tem que ficar abaixo de Ganso e Fernandão. fácil. Com certeza. Fácil. Mas Agora, à frente de Dudu e Marcos Rocha? Eu acho que, A frente cara, do Marcos Rocha, com certeza, óbvio. E do Dudu. Acho que o ponto central aí é o Dudu. pra mim sobe o Dudu. Dudu na nota 4 e Rony na 3? Compõe bem pra vocês ou não? eu botaria o Dudu e o Rony na 4. E aí depois a gente vê o que vem E agora. deixa O o que Felipe faz Melo pra ali 3, também? hein? Acho que sim. Tá. Concorda, Wallace? Eu já desceria o Felipe Melo. É? Eu já desceria o Felipe Melo. Ah, tá, eu vai não desceria, não. Mas beleza, a gente mantém. Beleza. Mantém Sobe e o Dudu depois pra 4. Vamos ver a nota Rony 3. na nota 4. Isso. Daqui a pouco a gente vê o 3. Sheik. Amigo, vai dar tudo errado nisso aqui. merda, vai ser difícil esse final de A programa. gente não pode botar o Sheik. Eu acho que a gente não pode botar o Sheik muito longe do Cássio, não, cara. Porque o Sheik tem. O Sheik, se a gente escolher o Corinthians
como talvez a maior conquista individual do século, ele é um desses caras. Claro. Cara, o Sheik é o libertador. Ele faz o gol mais importante da semifinal, ele liberta o time na decisão do Pacaembu. Ele é o libertador. Ele emocionalmente é o cara que ajuda o Corinthians a se manter forte contra um Boca que pressiona, provoca, catimba, e ele vai lá. Mordendo gente. Né? Assim, com o negócio da mordida. Assim, não caindo na pilha. Vou falar pra você. Pra mim, desce o Alex. Pô, a atuação dele na reta final, na semifinal e na final, é uma coisa gigante. Cara, o detalhe é o seguinte, eu tô parando aqui pra olhar o Sheik. Fase de grupos, ele fica no banco em 3 jogos, não sai do banco. Não faz gol nem contra o Emelec, nem contra o Corinthians. Faz o gol. Contra o? Nem contra o Emelec, nem contra o Vasco, perdão. Nem contra o Emelec, nem contra Paulinho, o Vasco. né? O único gol do confronto contra o Vasco é do Paulinho. É, o do Paulinho. Contra o Emelec é 3-0, mas o Sheik não faz gol. Quem fez os gols? Resumo, ele tem 3 gols na competição? Ele tem 3 gols na competição. É Fábio Santos, Paulinho e Alex. Ele faz um gol contra o Santos, quando ele é expulso e não joga a volta. Joga o segundo. E faz os 2 gols do título contra o Boca. Então, assim... o que só comprova que a cara dessa conquista não pode ser o Sheik, ela é o Cássio. Ela é o Cássio. Aquilo que a gente tinha acabado mas o de cara falar. que faz aí o golaço depois, da semifinal e os 2 gols do título... Mas principal cara? Pô, não sei se... Aí eu acho que tem discussão se é ele ou o Cássio. Eu acho que pode ser o Sheik, o rosto dessa campanha. Agora aqui, lá Libertadores de 13, ele não faz gol. Não faz gol não até sei se melhor jogador, mas o rosto da campanha. Porque o rosto até é o o cara que faz Corinthians, gol, né? No final das contas, até o Corinthians a posição ajuda. Até o Corinthians ser tungado pelo Amarília. Depois ele faz um gol ele faz um gol em 2015 só na Libertadores, na pré-Libertadores, na verdade. Faz um gol em 2015 e acabou. Pra mim desce o Alex. Então, desce o Alex e larga mas eu ia propor justamente o exercício com o Alex. Eu não faço essa troca nem fudendo. É isso. Assim, o Alex é maior que o Sheik em Libertadores, mas sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Então tá. Apesar do impacto dos gols do Sheik, né? Cara, o peso histórico dos o Fernandão gols do Sheik. É maior na Libertadores do que o Sheik. Pô, mas o peso histórico desses gols do Sheik... Não, tudo bem, é o peso histórico, ok. Muito grande. Mas ele tem 4 gols em Libertadores. Tá, pode ser, esse é um bom tem ponto. 4 gols, 2 campanhas de ser eliminado em oitavas. O Fernandão é artilheiro, né? Cara, o Fernandão... gente. Não, não é 5 então pro Sheik? É 5 e olhe lá, eu acho. Será? Em termos de tamanho não sei. tamanho... Esse olhe lá aí não... Cara, o Fernandão é maior que o Não, mas 5 beleza. 5 beleza. Não, é o que tá entrando ali, mas... A minha questão é com o Alex. Sheik ou Alex? Não, o Alex é maior que a Libertadores. É que eu acho que o Sheik na Libertadores de 2013, por mais que sejam poucos gols, esses gols são muito gigantes. De 13? De 12, perdão. Tá. Esses gols são muito gigantes, Tudo bem, são muito gigantes, mas... O Alex não tem gols gigantes A gente tá penalizando aqui gente que fez uma Libertadores. Mas esse ponto do Wallace também me pega, cara. Mas eu ainda acho que a gente vai olhar a bola jogada ao longo da trajetória, eu acho que ainda vai dar Alex. Mas se a gente pusesse ali o Sheik na nota 6... Na Libertadores, analisar na Libertadores. Pode ser. Mas se a gente pusesse o Sheik à frente e invertesse, eu acho que também não seria assim... Mas vou na do VSM. Já vai ter que começar a cair gente aí. O que a gente faz com o Tita aí? 9? 9. Beleza. Já Não falamos sei se com o Tita. Não sei se 9, porque ele não vai dar tempo de ficar no 9. Não vai dar pra ele ficar no 9. Não vai dar pra ele ficar no 9. Ele vai acabar caindo. Ele não vai, acho que talvez a gente nem deva já colocar ele no 9, porque ele não vai ficar no 9. Não vai ficar. Então, a gente tem que começar a ver aqui. Ele não vai ficar no 9. A gente tem que começar a ver aqui de empurrar todo mundo pra frente. Do 7 pra lá? Quem tá no 4 cair pro 3, empurrando todo mundo pra frente, eu acho. Vamos ver. Do 5. Faz pra ver aí. Do 5 vai todo mundo. Do 5 vai todo mundo. Isso, vai. Tá. Isso. Tá. Aí, será que vai precisar 6 todo mundo? Não, peraí. Aí a gente vai ter que subir o Sheik, pelo menos, não? Tem que ver. O Tita, 2 Libertadores, sendo importante nos 2 títulos. Artilheiro de uma outra em 84, quando ele vai até a semifinal. Tem 18 gols na competição, 18 gols na competição. Cara, não, pra 10 não. Eu acho que ele não vai brigar pra 10. Mas... Eu acho que tá à frente do Pedro. Ele tá à frente do Pedro. Eu acho que ele tá à frente do Jardel.
E do Alex. Então, pode baixar a 6 inteira. Deixar a 6 ali. Baixa a 6 inteira pra Mas cima. a gente chegou a botar o Tita no 9, ele não vai ficar nem no 8? Quem botou no 9 foi o Pseudo. Não era pra isso, não. Isso é coisa de Pseudo. Não era pra 9? Não, Isso é coisa de André Pseudo. Porque eu entendi que ele só não ficaria no 9 porque vai ter mais gente ali que tá brigando pelo 10 e vai ter que descer. O Pseudo tá todo animadinho que o São Paulo tá bem no programa de hoje. Ele tá muito animado. Não, eu acho que vocês concordaram com o 9 na hora e depois... Não. Não, tô falando que vai arrumar aqui agora? Não, acho que Tito Luizão, é que o Luizão é artilheiro, né? Luizão é artilheiro, tem muito gol, é bicampeão também. Mas eu acho que o Tita tem que ficar à frente, pô. Como conquista. De quem? Do Luizão? Talvez do Luizão. Não, eu acho que tem que cair o Renato. Eu acho que o Tita é maior na Libertadores que o Renato. Como rosto de outra... isso é. Porque tem 81, na Libertadores. Né? Porque tem 81. Tem 81, tem 84. É. Pode baixar o Renato pra 6. Pode baixar o Renato. E pode deixar o Tita por enquanto. Por enquanto é isso aí. O Renato faz a jogada do gol do título de 83 do Grêmio, hein? Não, faz, histórico. Mas a questão é que eu acho que o Tita, ele tem uma relevância muito grande em 83, já tendo ganhado em 81 muito relevante também. Ele era titular do time. Muita gente, inclusive, dizia que o Tita rivalizava em holofote com o próprio Zico. Sim. Né? Não, muita gente não, rivalizava. Em alguns momentos... não sei, esse tem um pouquinho de exagero. Não. O Tita achava que rivalizava, inclusive. O Tita queria que... O próprio Tita queria trocar o Zico de posição pro Tita jogar na posição do Zico. Não, mas se tu olhar a campanha, olhar a campanha de 81, em alguns momentos o protagonista de alguns jogos específicos foi o Tita. Pô. Então acho que é isso. Tá. Veiga. Gol em final. Esse tem gol em final de Libertadores. Gol em final, jogou muito em 2020 também, já crescendo. O Veiga tem que ficar à frente do Rony pra mim. O Veiga tem que ficar à frente do Rony e do Dudu. O Veiga tem mais protagonista num título do que o Ganso. Tem nos 2 títulos dele. Perfeito. Tem que ficar à frente do Ganso também. Tem que ficar à frente do Ganso. Fica à frente do Sheik? Acho que sim. Em tamanho na Libertadores, acho que sim. Rapaz... Sim. É porque o Sheik tem... Você tem um argumento muito bom de história, né? O Sheik não fez nada nas outras... Vocês não acham que vale encaixar o Veiga na nota 5 e empurrar alguém do 5 pra cima ou pra baixo aí? Resolve o que faz? De repente alguém do 5 pro 6? Pedro? Alguém do 5 pro 6 pra encaixar o Veiga no 5? Porque eu acho que o 6... Eu não sei se o 6 também pode ficar exagerado. É porque todos dos 5 têm uma Libertadores. O Veiga tem 2 e sendo importante nas 2. Quer puxar pro 6? Eu não... O quê? O Veiga no 6 direto? Pode ser, acho que sim. Não acho criminoso, acho que sim. Acho que ele é maior. Ele é muito importante. É que o Jardel, ele é o cara máximo de uma conquista. O Pedro não é. O Pedro, acho que o Jardel é mais que o Pedro. Vocês querem inverter Jardel e Renato? Não. Não, acho que... Não sei, cara. É uma boa. Que provocation que fizeste, boa. amigo. Pô, é muito doido a gente pegar o Renato e colocar lá na nota 5, né? Que as pessoas vão pensar logo no Mundial, né? Que pensa no Mundial. Só que o Jardel, Mundial é cara, outro papo. Inclusive, poderíamos fazer do Mundial. Por mais que o aqui. Renato tenha feito o cruzamento pro gol do título e tenha feito alguns gols na campanha, pô, o Jardel fez 12, né? Pra mim, sobe o Jardel. Já sobe o Jardel. Tá, pro 6. Já sobe o Jardel, a gente vai vendo. Tá. E aí o Veiga... Veiga do 5? E aí, Vés? Eu acho que o Veiga tem que entrar no 6. Eu acho que o Veiga é 6 também. Tá. O Veiga é muito Depois a importante. gente vê, mas o Veiga por enquanto é 6. Tá bom. Pode ser. São Vitor do Horto. Veiga é 6. Veiga é 6, hein? 6, isso. Larga São o Vitor nesse 5 aí, fica tudo E fica todo mundo Vitor ou feliz, Fernandão? Né? Vitor ou Fernandão? O Vitor, ele tem uma grande defesa, só que o Vitor tomou pega- bastante gol, tá? E pega pênalti. E pega não a pena na final, só que o Vitor tomou bastante Na gol. disputa de pênalti ele pega. Pega 2, né? Pega 2, se não me engano, Vitor na ou final. Fernandão, pra mim, Fernandão. Vitor ou Fernandão, pra mim, Fernandão. É? Vitor Pra na mim, nota Fernandão. 4. Então troca. Mas lembrando que a troca. defesa contra o Tijuana é tipo o Sheik, né? Ele vai ficar mais ou menos, ele vai ficar no Acho patamar que é ali, justo né? ele ficar com o Sheik. No mesmo patamar. Troca, de momentos troca com o muito importantes que são lembrados pra sempre, mas que no todo, na comparação com outros nomes, ele acaba ficando pra trás. Mil perdões, cara. Você tava no meio da explicação, é que eu me perco. Toda vez que alguém erra coisas muito básicas, às vezes, de falar. O Vés falou um shake. Que eu me perco. Aqui tá sério, não sai do Não, alto. não é nem que tá sério, não. Eu tenho essa porra de pessoa falar alguma porra errada, eu acho engraçado. Tipo a minha mulher quando vê alguém caindo e ri. É primeiro. isso. Depois ela socorre. É que depois ela parecia pensa que a que eu pessoa tava tá rindo, viva. mas shake. Mas é instintivo. Galinho. Ah, amigo. 9. Larga no 9 e tá tudo certo, né? É. 9 pra ele. E agora nós vamos resolver. Palinha, Raí, Gabigol, quem é o Zico 10? faz o gol do Maracanã, faz o gol no jogo de desempate, os 2 gols no jogo de desempate. Joga muito Artilheiro, bem. né?
Artilheiro, joga muito bem na Libertadores de 82, que o Flamengo cai na semifinal. Aí depois vai pra Itália. Ele é artilheiro da competição e gols importantes em todas as fases relevantes, assim, né? Acho que é isso. Vamos brigar por esse 10 aí? Amigo, doideira. Quem é o 10? O Palhinha. Vamos de quem é o menos 10? Vocês querem fazer isso primeiro? Pra mim, o 10 tem que ser um protagonista claro. Claro. Tem que ser o cara falar assim, o time é desse cara. Pra mim, o 10 da maiores jogadores da Libertadores, o time tem que ser o time do cara. Dos três, quem é que O Palhinha não tem essa questão para si. Então o Palhinha é 9. O Palhinha não. O Palhinha é 9. Concordou. E agora é Gabigol e Raí pelo 10. Cara, o Raí é muito grande, né? O Raí, o que ele faz nas duas Libertadores é impressionante. O Gabigol também, né? E o Gabigol também. A Libertadores de 93, o Raí acaba com a Universidade Católica no jogo de ida. O jogo de volta é um compromisso formal, porque o Raí acaba com a Libertadores de 93. A de 92, eles jogam uma barbaridade também. Mas eu acho que o Gabigol é mais decisivo, é o maior goleador. Eu acho que hoje, pós-Pelé, eu acho que o Gabigol é o maior brasileiro da Libertadores. Concordo, Wallace. Eu acho muito parecido. Até em nível de decisão, porque o Raí era um meia, né? Então, às vezes ele não vai ter o gol que puxe pra ele essa relevância, etc. Exatamente. E eu acho muito parecido, tá? Muito parecido, Gabigol e Raí. Aí eu vou ter que complicar pro amigo. Porque o meu critério de desempate é quem é mais jogador. Pra mim, o Raí é incomparavelmente mais jogador do que o Gabigol foi e será na carreira dele. Eu vou pro Raí. Minha Nossa Senhora. Mesmo que o Gabigol tenha uma parada da final de 2021, que ele tem gol na final, né? Tem gol na final. O Gabigol tem gol na final de 2021, que é perdida pelo Flamengo. O Gabigol tem 3 finais. Né? O Gabigol tem 3 finais de Libertadores, gol nas 3. 4 gols. 4 gols, né? Nem um só gol. Gols muito importantes nas 3. 2 contra o River, um contra o Palmeiras, que mantém o Flamengo vivo e leva pra prorrogação, e o gol do título contra o Atlético Paranaense. E eu vou além. Se o Raí só não... Talvez o São Paulo só não tenha ganhado 94, porque o Raí sai. Era pra ser tricampeão seguido com ele sendo o cara. O teu critério tem que ser o cara de um time, sim, é isso? Esse foi o teu critério. O cara do time. Pra colocar o Palhinha como... Isso. O Gabigol, ele era o único cara desse time? Tem gente que o próprio... Acho que foi o VS, não sei se a gente fala do Bruno Henrique, que acho que o Bruno Henrique jogou mais que ele em 2019. Foi o melhor jogador em 2019. Tem esse debate com alguém no São Paulo do Raí? O VS pode lembrar melhor do que eu. Não tem, né? Não tem. Eu discordo, o Raí tá? era o dono do time, faz o gol na final, né? O gol de pênalti que força a disputa de pênalti. Isso em 92. Em 93 ele mete 2 gols na final, no primeiro jogo. Só que... Mete 1 gol na final do primeiro jogo e joga pra cacete. Isso como meia, né? Como levando meia, em consideração né? que isso é como meia. Ele fez gol nas 2 finais, né? E que fique claro, pra mim, o Gabigol é o melhor jogador da Libertadores de 2019. Pra mim. O eleito é o Bruno Henrique, né? O eleito é o da final do Gabigol não ter sido... Final, mas é que são 2 gols, né? Mas o melhor jogador da Libertadores pra mim é o Raí. Que complicação, hein, meu velho? E aí? Essa altura já tem vagabundo em casa, assim. Já tem cara em casa assim, é óbvio que é o Gabigol! Tá de sacanagem! É óbvio que é o Raí! Esses caras tão malucos! Porra, cara, eu sinceramente, cara, eu acho parelhaço. É muito parelho, pô. Parelhaço, muito parelho. pô. Parelhaço. É muito parelho. Eu, sinceramente, cara... Não sei. Eu acho que o Gabigol talvez tenha, sei lá, transmitido mais, assim, essa coisa do papel do cara decisivo, do cara que não... Porque também falar assim, o Gabigol é o cara que não sente, o que gosta do jogo grande, mas a final dele contra o River Plate é uma final apagada até os 2 gols, mas são 2 gols históricos, é uma virada que você não vê acontecer toda hora. Eu acho que pra história impactou mais, assim, as circunstâncias nas quais se deram os gols do Gabigol, principalmente em 2019, né? 2021 um gol que sai com o Atlético com 1 a menos, né? Com uma situação mais favorável ao Flamengo no jogo, mas também muito relevante. Mas eu acho que a circunstância da decisão, dos gols decisivos do Gabigol, as circunstâncias eu acho que elas são mais favoráveis a ele. Mas, porra, cara, parelhaço. Vou botar o Gabigol na nota 10, mas assim, muito parelho. Muito parelho. Tem algumas coisas que eu tô olhando, nosso aqui, tipo Bruno Henrique e Tita. Tá. Será que não, Vess? Bruno Henrique e Tita? Uma inversão?
Pô, estamos falando de bicampeão, né? Os dois são bicampeões, né? Sendo que um não jogou na fase de grupo. Pode ser. Os números do Tite que vocês trouxeram aqui são... O Bruno Henrique não joga praticamente na segunda... Mas a questão da lesão... No segundo título. Tá aí. Boa. Inversão, então, Bruno Henrique Tita. Beleza. De resto, nós fechamos mesmo Renato e Jardel na mesma nota ou vocês acham que tem mais? Eu acho que sim. Fechamos? Sim. Tá. Os dois são relevantes em uma conquista, embora o Jardel seja bem mais relevante do que o Renato, né? Tá. Renato, como a gente viu aqui, ele não foi nenhum dos 3 artilheiros do Grêmio na Libertadores. O Renato resolveu a final do Mundial. Eu fico com outra dúvida que eu tenho, mas aí o VS foi matador num ponto dos 4 gols do Sheik e Pedro. Mas acho que o Pedro, tem uma campanha de 12 gols que é muito assustadora, né? Compensação, o Sheik meteu 2 na final, né? E um golaço na semifinal. Mas o Pedro, da Vila Belmiro. O Pedro vai lá contra o Vélez fora de casa e faz um jogo absurdo. 3 gols também. Né? 3 ou 2? 3 gols, acho que são 3 gols. 3? Eu vou te falar, o termo maiores me faz levar muito em consideração o peso dos gols, do momento, sim. Eu acho que... Quer trocar o Sheik com o Pedro? Sheik e Pedro eu acho que daria pra trocar sem ser um 9-0, eu acho. Pode eu ser. trocaria também. Pode ser, então. Sem que isso seja um grande 9-0. Jardel, Bruno Henrique. Acho que é isso. E é a primeira conquista da história do Corinthians, um negócio... Né? É o Libertador, Totalmente Libertador. Ele é o Libertador. Sabe? Acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Eu não... Bem difícil, hein? Eu não top 3 de programas difíceis não tô pra confortável. gente. Não tô confortável. Não tá. Não tô falando eu não sei quem eu mexo, mas não tô me sentindo bem. Entendi. Não estou me sentindo bem. Você olha assim, você fala, é igual que você tá saindo de casa, eu tô esquecendo alguma coisa. Eu não sei o que é, mas tá faltando. Aí você tá no carro, puta, esqueci. Já tô 200 quilômetros distante. Faço isso com uma frequência Acontece pra caramba. Ai, cara. O que é, Pseudo, que você falou? O Pseudo tá dizendo o seguinte, amanhã no grupo vai ter a mensagem do VSR. Puta merda, esquecemos do fulano. Acontece. Mas esse daqui... O VSR tem a nossa função. Isso. De... É o nosso Libertador. Nosso Libertador. Ele tem a função, às vezes, de lembrar. Não, pior que é o seguinte, quando tu sai desse programa, tu sai falando assim, estamos fazendo merda, mas não sabe como consertar. Eu não falo, você olha Qual assim... foi o último programa? No último de 0 a 10, eu saí com a certeza que a gente tinha feito uma merda. Eu olhei assim e falei, cara, isso não tá legal. E eu acho que a gente foi mal com o Gerd Miller. Por exemplo, acho que a gente poderia... Exatamente. Acho que a gente foi bem mal com o Gerd Miller, inclusive. E aí acabou, eu falei, não, tá bom, vai, não sei o quê. Erramos tentando acertar. Faz parte. É só isso. Acho que eu também achei que a gente deveria ter mudado o Gerd Miller. Só erra quem bate. Só erra quem bate. Diria o outro. Só bate quem erra. Vamos nessa? Vamos, né? Vamos? Agora deixa assim. Deixa pra Deus. Depois de não está tempo, bom para ambas as partes, não já diria está, o Russomano. Não estamos Pode muito entrar satisfeitos. aqui e dizer qual a merda que a gente fez aí. Pronto. Mas, vamos lá. Vamos pra casa. Tá bom. Tchau. Semana que vem a gente volta tentando Tem fazer jeito. menos merda no de 0 a 10. Programa complexo, cara. Vamos por aí.